Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. É onde se encontra o texto base da nossa reflexão. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, leremos a partir do verso 35. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que foi aberta, foi lida nesta hora, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, fale conosco nesta noite, segundo as nossas necessidades, que o Senhor bem as conhece. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus, amém. Jesus e os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, um lugar de muito vento, pela geografia do lugar, um lugar que fazia muito vento, cerca de 20 quilômetros de extensão e cerca de 50 metros de profundidade, tem aquele lago conhecido como Mar da Galileia. Vento, tempestade, talvez trovões, relâmpagos, e Jesus dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. É um comportamento inesperado de Jesus. E ao mesmo tempo, mais do que esperado. Dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Alguns motivos para Jesus estar dormindo numa situação como essa, pelo menos 3. Primeiro motivo, o óbvio, porque estava cansado. Jesus teve um ministério desenvolvido com muito esforço físico. Longas caminhadas, muitas vezes a pé, outras vezes em lombo de animais, travessias de mares, lagos, rios, multidões que todos os dias o cercavam, procurando, querendo, necessitando obter algo dele, precisando tirar alguma coisa de Jesus. Não é difícil imaginar a pressão dessas pessoas sobre Jesus. Pessoas com necessidades as mais diferentes.
e todas elas querendo alguma coisa de Jesus, dando pouco espaço para que ele cuidasse de si mesmo. Jesus precisava dormir, descansar, repousar, às vezes um cochilo, coisa que seria tão bom, tão importante, dependendo do dia. E nesse episódio que nós lemos, depois de um dia cheio de atividades, ensinando, pregando, o verso 10 diz que depois de ensinar por parábolas, os 12 querem que ele explique melhor a parábola. E ele continua explicando. E aí o texto que nós lemos diz: ao anoitecer, naquele dia, ao anoitecer, Jesus estava atravessando de barco para o outro lado do mar da Galileia, para uma cidade chamada Gadar, onde, se você prestar atenção na continuidade da leitura do texto, Jesus iria precisar tratar com um homem gadareno, perturbado, necessitado de libertação. Não era uma vida fácil. Além disso, Jesus também sofria o ciúme das autoridades em Israel. Esses, por sua vez, não são aqueles que queriam tirar alguma coisa de Jesus, mas são a oposição ferrenha ao Senhor. Oposição o tempo todo. Procuravam combater os seus ensinos, desautorizá-lo de alguma forma naquilo que ele estava pregando. E Jesus tinha que enfrentar todas essas coisas. E como ele as enfrentava, esse ciúme aumentava e chegava inclusive ao ódio. Mas também não era só isso. Havia ainda outro sentimento, e talvez o mais dolorido de todos os sentimentos que alguém pode sentir e sofrer na vida: a rejeição, um não acolhimento, uma repulsa, rejeição, algo terrível, algo muito dolorido. E todas essas coisas cobravam de Jesus um preço muito alto, físico e emocional também. Dormindo com a cabeça no travesseiro, porque estava cansado, bastante cansado, exausto. Talvez essa seja a razão mais simples do porquê Jesus estava dormindo. Mas a segunda razão, Jesus dormia também porque sabia que tinha um pai. Sabia que tinha um pai que cuidava dele, que estava atento às suas necessidades. Mesmo sendo Deus, a palavra diz, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, vindo a ser servo, e humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Paulo explica isso, o que seja esvaziar-se a si mesmo. Aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, Paulo explica essa doutrina, que na teologia nós conhecemos por kenosis, uma palavra grega que significa o ato de esvaziar-se de si mesmo sem perder a sua própria identidade. Jesus esvaziou-se não da sua divindade, mas da sua glória, exercendo a autorrenúncia. Ele fez isso. Em momento algum ele deixou de ser Deus, mas livre e voluntariamente ele renunciou por um tempo à sua glória. E o que significa renunciar à sua glória?
significa que ele submeteu-se integralmente à vontade do Pai. Jesus viveu como nós, em tudo, para que em tudo ele fosse o nosso exemplo. Ao esvaziar-se, ele precisou viver então na dependência do Pai. A expressão que Paulo traz aos Filipenses, mesmo sendo Deus, afirma que Jesus era plenamente Deus, que em sua forma de ser, na sua essência, ele reúne em si todas as qualidades que fazem com que Deus seja Deus. Ele possui em si todos os atributos divinos, mas no plano maravilhoso da salvação, ele humilhou-se tomando a forma de servo. Deixou de lado a sua glória por um tempo, por um propósito específico, tanto que ele ora ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, pedindo que o Pai lhe restabeleça, mais tarde, a glória que ele tinha com o Pai antes da encarnação. Ele ora ao Pai, sinônimo de quê? De dependência do Pai. A crucificação era o tipo mais humilhante de morte, o tipo mais humilhante de execução. Jesus se submete à morte de cruz. E pouco antes de caminhar para a cruz, ele ora que o Pai transforme a sua humilhação em glorificação. Isso acontece quando o Pai o ressuscita dentre os mortos e o exalta soberanamente, cumprindo aquilo que havia no plano de Deus planejado, e o Senhor Jesus retorna então para o céu para estar ao lado do Pai. E com tudo isso, Jesus também honrava o seu Pai. Noção de honra, meus irmãos, é algo que os filhos devem ter em relação aos seus pais. Ser pai é uma questão de amor. Filhos devem admirar seus pais. Filhos devem orgulhar-se dos pais. E Deus é mais que um pai admirável, que ama e cuida dos seus filhos. O Fufi falou aqui hoje pela manhã, pai precisa ser honrado, precisa ser admirado. Tem seus defeitos, mas tem também suas virtudes. Ainda assim, sendo Deus esse pai mais do que admirável, que ama e cuida de nós, mesmo assim, uma das coisas mais difíceis, uma das nossas maiores dificuldades é orar e entregar os nossos problemas para Deus e, feito isso, colocarmos a cabeça no travesseiro e dormir. Não raro nós somos dominados pela ansiedade, sentimos medo, mesmo Deus sendo esse Deus que se revela a nós com a feição de pai que cuida, mas todos nós enfrentamos situações diante das quais nós não podemos fazer nada e aí nós tememos. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, até nessas horas, nós podemos descansar se de fato nós confiamos em Deus como nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira razão, porque Jesus dormia com a cabeça no travesseiro, era porque ele sabia que era filho. Tinha consciência plena disso.
muita gente vivendo meio que perdido, sem saber quem é. É que nós só nos encontramos de fato com nós mesmos quando nós nos encontramos com Deus. Nós só nos encontramos de fato, só nos descobrimos quando nos relacionamos com Deus e com Jesus. Quem sou eu de fato? Jesus nos apresenta a nós mesmos. O meu verdadeiro eu se revela quando eu estou diante de Deus. Todo o meu potencial como pessoa só tem condições de se expressar nesse relacionamento com Deus e com Jesus. Só depois que nós nos encontramos com Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, é que nós sabemos de fato quem nós somos. E a partir desse encontro com Jesus, já não andamos mais perdidos. Jesus nos faz filhos de Deus, nos dá a consciência de que somos filhos. João capítulo 1 diz que todos os que receberam a Jesus e o aceitaram, foram feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nos encontrarmos com Cristo Jesus, nós nos encontramos com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma questão muito séria, muito, muito séria. A nossa identidade diante de Deus. Algo que o inimigo tenta de todas as formas apagar da nossa mente. E nisso, o inimigo procura tirar a nossa base, o nosso chão, o nosso apoio, a nossa segurança. Por isso que quando coisas ruins nos acontecem, quando coisas tão boas chegam à nossa porta, ao nosso lar, à nossa casa, nós achamos que Deus não está se importando conosco. Essa foi a reação dos discípulos nessa passagem. Senhor, não se te dá que morramos? Ou seja, não te importas? Não te importas conosco? Não te importas com isso? Não te importa que morramos? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E Jesus diz para eles: homens de pequena fé. Homens que na hora da tempestade se mostram vacilantes. Homens de pequena fé, uma fé tão pequena que não se desenvolve. Uma fé não desenvolvida, uma fé que sabe quem é Deus, mas que não é capaz de desfrutar desse conhecimento na hora da tribulação. Homens de pequena fé, na hora da tormenta, somos capazes, precisamos ser capazes de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Jesus dormia com a cabeça no travesseiro, porque estava cansado, porque sabia que tinha um pai que cuidava dele em todas as circunstâncias, e porque sabia que desfrutava da posição de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Eu peço que você lembre-se, ao participar da ceia, nós temos motivos reais, verdadeiros, para ter confiança total e inabalável em Deus, o nosso Pai. Deus não é apenas aquele que nos dá o pão, Deus não é apenas aquele que nos dá a saúde, o emprego, a família, o teto.
sua maravilhosa presença, mas Ele é aquele que se deu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como um pai assim, com um pai desse jeito, nós também podemos, na hora da maior dificuldade que viermos a enfrentar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir e descansar. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós queremos dizer, ó Deus, que sempre, sempre o Senhor terá espaço na nossa vida, na nossa família, na nossa vida, no nosso lar. O Senhor terá sempre espaço, ó Deus, no barco da nossa vida. A verdade, Deus, nós queremos te pedir, te suplicar que o Senhor aceite tomar o controle do nosso barco, tomar o controle da nossa embarcação. Permita-nos viver hoje, Senhor, com base nessa verdade, nessa realidade maravilhosa de que o Senhor está no comando da nossa vida. Isso deve nos trazer paz, confiança. Tira, ó Deus, todo medo, aumenta a nossa fé, nos ajuda, ó Deus, a desenvolvermos a fé no Senhor, e para que sempre nos lembremos de que a Tua presença nos garante a vida. Ó Senhor, às vezes nós sabemos que o Senhor age de várias maneiras. Muitas vezes o Senhor acalma a tempestade, outras vezes o Senhor nos convida a andar sobre ela, mas o Senhor sempre, sempre está conosco. Por isso, Jesus querido, pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, nos ensine a cada dia mais, crescermos, ó Deus, na confiança no Senhor. Sobretudo quando a nossa única esperança repousa naquele que é o único que pode falar com as tempestades e dar ordens ao mar revoltado à nossa volta. Nos ajuda, Deus, a passar pelas provações e tribulações e também pelas bonanças, pelas calmarias da vida, sempre sabendo que nós estamos em todo tempo com o Senhor e o Senhor está em todo tempo conosco. Em nome de quem, ó Deus, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém.